Olá, bem-vindos ao programa Diálogos. O entrevistado de hoje é um historiador que há muito tempo, há décadas, decidiu colocar a mão na massa e trabalhar com a história na prática. E no caso, colocar a mão na massa, que significa uma intensa militância política. Vamos ver quem é ele. Temos aí Valério Arcari, que é um antigo militante da luta socialista no Brasil. Ele participou da Revolução dos Cravos em Portugal, veio em seguida para o Brasil, 78. O Valério esteve aqui, se formou professor e sempre na militância. Ele hoje é dirigente do PSTU e está escrevendo livros, escreveu aqui um livro, vou mostrar aqui para vocês, o reformismo que não reforma. Quase sem reforma. Reformismo quase sem reforma, que é uma crítica ao governo do PT, principalmente os governos Lula. E obrigado por ter vindo, professor Arcari. Obrigado, Mário Sérgio, satisfação. A crise está aí, crise política, crise econômica. Essa semana saiu que Saiu e depois foi desmentido que o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, o PSTU, era a favor do impeachment. Você explica para nós qual que é, enfim, a posição do PSTU em relação ao governo e à crise? Nós não somos a favor do impeachment da Dilma por uma razão muito simples. Impeachment da Dilma significa que este Congresso Nacional, presidido pelo Eduardo Cunha, com Renan Calheiros, teria o poder de fazer um julgamento do governo que foi eleito o ano passado. Nós não reconhecemos este Congresso Nacional presidido por Eduardo Cunha. Mas foi eleito também, não, professor? Sim, foi eleito, mas está completamente desmoralizado. Se nós nos perguntarmos quem apoia o governo Dilma, é um governo suspenso do ar, menos de 10% da população apoia o governo Dilma. E quem reconhece no Congresso a autoridade para investigar o Congresso da Dilma? Provavelmente muito menos de 10%. Então, nós, os marxistas, nós não achamos que os trabalhadores têm sempre que escolher qual é o mal menor entre dois campos políticos que são seus inimigos. Nós achamos indigno de socialistas escolher quem é o carrasco menos ruim. O governo Dilma, Mário Sérgio, vem aplicando uma política econômica que é aplaudida pelo Fundo Monetário Internacional, é aplaudida por Wall Street, é aplaudida pela senhora Merkel, que vai vir, aliás, aqui a semana que vem, que ela, se é a carrasca da Grécia, vai vir ao Brasil. Então, o governo Dilma vem sendo aplaudido por todos os maiores representantes do capitalismo mundial porque ele está fazendo o dever de casa. E o dever de casa, agora em 2015, são 7 anos que nos separam da crise de 2008, é uma receita universal. É para a Grécia, é para o Brasil, é para a Argentina, é para qualquer lugar do mundo. É preciso superávit fiscal para tranquilizar os credores da dívida pública. É preciso que os donos da riqueza mundial, os grandes capitalistas, que passaram por um susto em 2008, possam dormir tranquilos. E o papel dos governos é garantir que aquilo que se arrecada em impostos não é gasto tudo com educação, com saúde, com transporte, com segurança. Não. O principal, antes de tudo mais, é preciso garantir o superávit fiscal para pagar a dívida. O governo Dilma vem cumprindo bem este papel. E é por isso que as grandes corporações brasileiras querem que o governo Dilma continue. É verdade que há um campo político que também representa os interesses das grandes corporações, em última análise, são financiados por eles, que vem se expressando fundamentalmente através do PSDB,
ou de setores do PSDB, para ser mais exato, como o Aécio, que trabalha com a hipótese do impeachment da Dilma. Não é a posição da maioria do empresariado brasileiro. A maioria do empresariado brasileiro treme pensando ruim com Levi, com Dilma, sem Levi, Dilma, como vai ser a situação? Cunha assume 90 dias, ou Michel Temer assume, novas eleições, qual é o resultado das novas eleições? Sim, o PT interrompe o mandato antes de fazer o ajuste. Eu não diria, portanto, que nesse momento... Mas tem outro elemento. Agora, em 16 de agosto, estão convocadas manifestações, outras manifestações contra o governo, contra a Dilma, que as manifestações anteriores foram muito grandes, inclusive uma parte delas pedia a volta à ditadura, menos militares. E, em frente a essas manifestações, o que o PSTU, o que você, o intelectual, o historiador, defende? O que deve ser feito? Os trabalhadores, o povo, a juventude não deve ir no dia 16 às ruas. O conteúdo destas manifestações, ainda que elas estão exaltadas por todas as denúncias de corrupção que são avassaladoras e que, evidentemente, produzem nas fábricas, nas empresas, nos bancos, nas universidades, nas escolas, repulsa, repugnância. Esse é um fato histórico fundamental que está ocorrendo depois de 35 anos. A relação de matrimônio dos setores mais organizados da classe trabalhadora com o PT, Mário Sérgio, está se rompendo. Na verdade, já se rompeu. Veja, o PSTU não apoia estas manifestações, não apoia o impeachment, não reconhece no Congresso Nacional autoridade para julgar o governo Dilma. Mas isso não quer dizer que o PSTU defenda que o governo Dilma deva cumprir o seu mandato até o fim. Nós não vamos ajudar os setores mais reacionários na classe dominante, os setores médios mais exasperados pela crise. E eu compreendo o exaspero da classe média. Não quero que a classe média caia toda nos braços da extrema-direita. Eu compreendo o exaspero da classe média, que tem que pagar mensalidade escolar, que tem que pagar plano de saúde, que vê os preços dos serviços todos dispararem e que depois vêm as notícias dos jornais de que PT, PSDB, PMDB são financiados por dezenas, se não centenas de milhões de reais, que é dinheiro fundamentalmente, que estava nas estatais, direto ou indiretamente, pertencem, digamos, à sociedade brasileira, ao povo brasileiro, aqueles que vivem do trabalho no Brasil. Eu compreendo o desespero da classe média. A alternativa a isso, entretanto, não é um governo autoritário, não é nostalgia da ditadura. A alternativa para isso deve ser construída numa aliança dos setores mais instruídos, mais esclarecidos, mais lúcidos das camadas médias, com a ampla maioria do povo brasileiro. A ampla maioria do povo brasileiro não quer nem o governo Dilma, nem quer um governo Aécio. Então, que se faz o quê? O que se faz? A primeira coisa que se faz é impedir Levi de destruir o Brasil. O Brasil é uma sociedade dinâmica que criou uma... No Brasil nós temos uma sociedade dinâmica e temos dentro dela uma classe trabalhadora vibrante. Nós temos hoje no Brasil 203 milhões de habitantes, uma classe trabalhadora assalariada no setor privado, 43 milhões de carteiras assinadas, 12 milhões de funcionários públicos. Ou seja, nós temos uma das maiores classes trabalhadoras do mundo, um dos maiores proletariados mundiais, e nós temos níveis de instrução nessa classe trabalhadora que são incomparavelmente mais altos aqueles que nós tínhamos há 40, 50 anos atrás. Este sujeito social é a potência que pode mudar o Brasil e derrotar este domínio avassalador do discurso único. Seja PT ou PSDB, todos eles são a favor do ajuste do Levi. Mas aí você... É isto que é possível derrotar sim. E, digamos, este é o campo de classe que é preciso e as alianças sociais que são necessárias para ter um governo, para ter uma política que garanta emprego, que garanta valorização daqueles que, através do trabalho e do estudo, buscam mobilidade social, um governo que não empurre a juventude brasileira, os mais talentosos, mais audaciosos, frequentemente os mais fortes, para a imigração. Então, um governo que corresponda aos interesses dos trabalhadores, ele deve surgir desta aliança dos trabalhadores com os setores médios, apoiado nas suas próprias organizações. Mas como se chega lá? Se você disse que não vai... Eu não entendi direito. Não é para derrubar a Dilma, mas também não é para mantê-la. Então, como é que se fica na prática, professor? Eu vou te dar um exemplo. Olha, em 92, quando foi a campanha do Fora Collor,
eu estava na direção executiva nacional do PT. E junto com outros companheiros da esquerda do PT, alguns você conhece, nós defendíamos que tinha sido aberta, a partir de 91, uma situação política no Brasil que colocava a possibilidade de derrotar o Collor. Um processo de mobilização. O PT foi contra. A executiva nacional do PT foi contra. Me lembro, na reunião, vários dirigentes do PT tomando a palavra e usando palavras fortes, dizendo: Valério, você está defendendo golpismo. Nós vamos demonstrar para a classe dominante que nós sabemos esperar o calendário eleitoral e vamos esperar até 94. Lula perdeu em 89, 94 a eleição é nossa. Paciência histórica. E nós, na esquerda, dizemos, não é um problema de paciência ou de impaciência, não é um problema de temperamento. A questão é que a grande maioria do povo quer derrubar o Collor e é possível fazê-lo. E se o fizermos, nós não estamos ameaçando as conquistas democráticas da luta contra a ditadura. Ao contrário, nós estamos abrindo uma janela que permite que as liberdades democráticas no Brasil sejam muito mais ampliadas. Então, se você me perguntar... Você teria alguma hesitação? Eu tenho algum compromisso com a defesa do mandato da Dilma? Nenhum. Nem da Dilma, nem do Alckmin. Eu sou a favor de que aqueles que governam contra os trabalhadores sejam derrotados pelos trabalhadores. Não sou a favor, entretanto, de que os trabalhadores sejam manipulados por frações da classe dominante e que querem derrubar o governo Dilma, para eles, chegando ao poder, fazerem uma política contra os trabalhadores muito mais reacionária, inclusive, do que aquela que está sendo feita hoje. O Levi diz, depois de uma ampla negociação, não vai dar para ter o superávit primário de 1%. Vamos para 0,18%, que é uma brincadeira, né? Quem é que consegue calibrar superávit primário de 0,18%? Mas tudo bem, vamos acreditar no pensamento mágico do Ministério da Fazenda. Qual é o plano do Aécio? Qual é o plano do PSDB? Qual é o plano do Cunha? Qual é o plano de todos aqueles que querem se apoiar no desespero das classes médias? Se chegarem lá, eles vão fazer superávit de quanto? De 3, 4, 5%, que é como a Merkel impôs, quer impor e está conseguindo, infelizmente, impor a Grécia? Então, a questão central, Mário Sérgio, do ponto de vista da análise de conjuntura, é nós vermos sempre o que é que há de mais dinâmico e positivo. Sabe o que é que há de mais dinâmico e positivo? Vou te dizer. Há de dinâmico e positivo que as universidades brasileiras se levantaram e disseram: nós não aceitamos o corte de dinheiro para a educação pública. O Andes disse: em cima de nós, não, basta. Cortar o dinheiro da CAPES, cortar o dinheiro da ciência, cortar o dinheiro da investigação, não. Tá. Isto é muito positivo. Outro exemplo do que é positivo... Espera, vou ter que fazer um pequeno intervalo aqui. Já voltamos... Desculpe interrompê-lo, professor. Por favor, mas nós temos que fazer um pequeno intervalo e depois voltamos, você prossegue o seu raciocínio. Até lá. Voltamos com o professor Valério Arcari, que é historiador e dirigente do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado. Professor Valério, desculpe interrompê-lo novamente, mas você falava dos pontos positivos. Agora, eu queria saber muito concretamente, existe alguma saída institucional? Você acha que deve ser convocada uma constituinte? Você acha que continua do jeito que está e fazendo manifestações contra o pacote, contra o ajuste fiscal? O que você acha? A solução institucional, sempre este tema ele envolve um monte de armadilhas. Por exemplo, a Assembleia Constituinte. Convocamos uma Assembleia Constituinte. Por que ela seria tão diferente do atual Congresso Nacional? Com a contra-reforma política que este Congresso Nacional fez, provavelmente vai ser muito pior. Bom, só para vermos. PSTU já não tinha presença nos debates. Agora não tem tempo de televisão. O PSOL tinha presença nos debates, deixa de ter presença nos debates. Financiamento de empresas continua liberado e não tem teto. É uma alegria, né? É a festa do tomate. Vale tudo. Por que seria um resultado diferente do resultado que nós tivemos do ano passado? Muito pouco provável. Então, atribuir nestas regras eleitorais a um Congresso poderes constituintes, ou seja, reforma das poucas conquistas que ficaram dos anos 80, que ainda estão na letra da Constituição, e facilitar o trabalho para eles revisarem isto, sem ter a necessidade de maioria qualificada, por maioria simples, não vai permitir uma transformação política melhor da sociedade brasileira. Então, respondendo agora pela positiva, Mário Sérgio,
As sociedades só se transformam quando se abre crise. Por isso, em geral, o pensamento liberal, quando se abre uma crise como esta, ficam nervosos os liberais. Nós, os marxistas, ficamos muito otimistas. Eu espero a vida toda para que haja crise. A minha preocupação é por que no Brasil, sendo uma sociedade tão desigual, a vida continua business as usual, como dizem os norte-americanos. Ou seja, a classe trabalhadora do trabalho para casa, da casa para o trabalho. Trabalho para casa para o trabalho. E 2 vezes por semana tem futebol e todas as noites tem novela. A crise, ela subverte a normalidade destas relações alienadas, dessas relações que são, digamos que asfixiam a vida da grande maioria da nação brasileira. Crise é perigo, mas é oportunidade. Crise é a condição para a transformação da sociedade. A questão de fundo que nós temos que nos perguntar, Mário Sérgio, é a seguinte. Nós estamos há 30 anos do fim da ditadura. Nesses 30 anos, o regime democrático, este regime democrático eleitoral, que é o regime da democracia burguesa, porque é um regime no qual o lugar dos grandes capitalistas é muito privilegiado e, portanto, eles têm um papel dirigente da sociedade, que se expressa através dos partidos, mas se expressa de muitas outras formas. Muito bem. Este regime garantiu casa para os milhões que precisam de casa? Bom, o plano Minha Casa, Minha Vida previa para o segundo mandato da Dilma 3 milhões de casas. Acabou de ser cortado, são 200 mil casas. Levi passou a tesoura. Pum. A democracia, este regime democrático, ele garantiu salário? Bom, o Brasil continua sendo uma das sociedades mais brutalmente desiguais do mundo. Sem dúvida, mas no governo Lula, sobretudo no governo Lula, mas também no governo da Dilma, houve uma valorização do salário mínimo como nunca antes. É uma coisa importante. Foram 12 anos e nós estamos agora com um salário mínimo que gira, vamos dizer, em torno de $250. Muito bem. O salário médio industrial nos Estados Unidos são $3 mil. Sim, então, mas 12 anos? O nosso era $100, Valério. Então, 12 anos passamos de 100 para $250 e tem gente tocando o tambor. Passou de 100 para 250. Para quem ganha, é uma coisa significativa. Lamento, mas é. Não, eu sei que são pequenas reformas. O título do meu livro, um reformismo quase sem reformas, eu admito que há pequenas reformas. O problema é, a análise histórica ela tem que ter sentido das proporções, senão a gente perde o sentido das escalas. Se nós rebaixamos as expectativas em função da nossa subjetividade. Eu não trabalho com a minha subjetividade, nem trabalho com o meu desejo. Há muito tempo que eu aprendi a não me guiar pelo meu desejo. Eu faço análises comparativas de sociedades que estão em estágios de desenvolvimento econômico, histórico, cultural, semelhantes ao Brasil, para estabelecer qual é a régua. A régua tem que ter valor universal. Então, o critério fundamental é que 30 anos depois da conquista das liberdades democráticas, o regime democrático eleitoral, alternando PT e PSDB fundamentalmente, foi incapaz de garantir reforma agrária, garantir mobilidade social interna significativa, aumento da escolaridade. Nós pulamos de uma escolaridade média de 3 anos para a população de 15 anos ou mais em 1980 para uma escolaridade média hoje, Mário Sérgio. São 35 anos depois de 7 anos e 3 meses. Ou seja, nós vamos ter uma escolaridade média semelhante aos dos países do Mediterrâneo daqui a 1,5 gerações. O Brasil não pode esperar isso. Então, o que eu quero dizer é que a crise abre a possibilidade de transformações. Eu sou a favor de transformações revolucionárias. Revolucionárias. O que são transformações revolucionárias? Eu quero um governo que diga para os credores da dívida interna, que tem hoje nas mãos títulos de que, no valor de face, $2,5 trilhões, vai ser assim. Nós não vamos pagar nestes prazos em que foram contratados estes títulos. Isto vai ser reinvestigado, uma parte vai ser anulada e outra parte, o prazo vai ser prolongado. Mas você acha possível conseguir essas coisas, dada a situação hoje da mobilização do povo brasileiro? A gente vê manifestações contra essas conquistas que você enumerou aí. Há quem diga que temos uma onda conservadora em função das votações, fim da maioridade penal, redução da maioridade penal, a questão do ataque aos gays, enfim. Homofobia. O que está acontecendo socialmente? Há uma regressão? Há uma paralisia? O que está acontecendo?
O Brasil, em geral, você sabe, o perfil da consciência média do povo brasileiro é amplamente investigado pelos especialistas, meus colegas das ciências sociais. Em geral, nos temas que remetem aos costumes, o Brasil é conservador. E nos temas que remetem à identidade de classe, aos interesses de classe, o Brasil tem uma atitude muito avançada. Significa, a maioria do povo brasileiro ainda cede ou... digamos, é vulnerável a discursos que são racistas, que são homofóbicos, que são machistas, mas essa mesma maioria não acha legítima a riqueza pela riqueza, acha que o trabalho é um valor em si. Então, o Brasil, nós não podemos dizer que ele é reacionário, conservador, como muitas, rapidamente e de forma ligeira, eu diria até pouco responsável, é afirmado, sem apoio, de fato, na investigação científica sobre os dados que nós temos sobre a consciência média do povo. Não, isto posto, eu não acho que o povo brasileiro ficou mais conservador do ano passado, que elegeu a Dilma, para este ano. Portanto, não se trata disso. O que se trata é que o Brasil, primeiro, está numa turbulência gigantesca nas alturas. O que acelera este processo é o fato de que a economia entrou em recessão, por outro lado, e de que a Operação Lava Jato produz tremores, digamos, nos castelos, entre aspas, da sociedade brasileira. Não é todo dia que você tem os presidentes, por exemplo, do setor dos empreiteiros da construção pesada dentro das celas da Polícia Federal. Isto produz tremores. Tem gente no Congresso Nacional, como o senhor Cunha, como o senhor Renan Calheiros, e dezenas e dezenas de outros que tiveram suas campanhas financiadas, as suas vidas políticas como campanhas, vidas políticas inteiras financiadas pelas grandes empreiteiras e que estão apavorados com a dinâmica da Operação Lava Jato. Então, nós temos turbulência na altura que produz fricções e fraturas. Isto nas alturas. Aqui embaixo, na vida social, nós temos uma forte resistência operária contra o desemprego. Nós temos acampados hoje centenas de trabalhadores na General Motors, em frente da sede da empresa, em São Caetano do Sul. Eu dizia para você agora há pouco, no intervalo, que nós temos uma greve de 2 meses numa fábrica terceirizada da LG de telefones celulares, a Santel, em São José dos Campos. Cito estes 2 exemplos que são do dia, do calor do dia, mas se nós estudarmos as curvas da evolução do movimento grevista 2012 para 2015, ela é claramente ascendente. Nós estamos nos aproximando, Mário Sérgio, nos aproximando, você vai ficar surpreso com isso, com os números que nós tínhamos em 1987. Então, nós já podemos falar de uma onda ascendente de autodefesa dos que vivem do trabalho contra o desemprego e contra as perdas salariais que vêm da inflação. Esta é uma experiência de luta essencialmente defensiva. Muito bem. Ela pode dar um salto? Pode. Por quê? Pela potência e grandeza que tem este sujeito social, que é a classe trabalhadora brasileira. Muito concentrada. São 12 cidades com 1 milhão ou mais de habitantes. São 43 milhões de trabalhadores assalariados, 12 milhões de funcionários públicos. Como isto pode se unificar? Isto pode se unificar a partir da experiência histórica que nós temos mais recente, que são os anos 80. Vai na direção da greve geral. E o que coloca a greve geral? A greve geral coloca o problema da governabilidade, exatamente. Mas ela coloca o problema da governabilidade não manipulada pelos banqueiros, mas o problema da governabilidade nas ruas, surgindo da experiência prática de milhões de brasileiros que têm que passar 10, 12 horas por dia entre os transportes que usam e o tempo de trabalho que passam nas fábricas. Tá certo, Valério, eu vou ter que interromper, que infelizmente o nosso tempo já acabou. Muito obrigado pela presença aqui hoje no programa Diálogos. E é uma visão da esquerda, da esquerda marxista, né, do PSTU, do partido que existe aí há muito tempo. Concorre nas eleições, né? Sempre concorre. Nunca ganhou a presidência, mas está sempre aqui. Boa noite a todos. Voltamos na próxima quinta-feira. Boa noite, Valério, e até lá.